bem-vindo a mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a Ikebana. A arte dos arranjos florais é cultivada no Japão desde a Idade Média. Com a chegada do budismo àquele país, a Ikebana adquiriu um traço religioso que, com o passar dos anos, evoluiu para a apreciação da beleza dos arranjos. Para nos contar sobre a história e a confecção das Ikebanas, está aqui o coordenador da Escola Sangetsu de ensino desta arte, Erison Thompson de Lima Júnior. Senhor Erison, seja bem-vindo ao roteiro. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu queria que o senhor contasse para nós um pouco da história da Ikebana, da evolução da Ikebana. Como você fez isso no começo, a Ikebana nasceu, né, há 500 anos no Japão. Ela nasceu com três correntes que explicam o surgimento dessa arte, né? Primeiro, pela natureza bem definida do Japão, onde as estações são super definidas, né? Então isso chamou muita atenção do povo japonês, de ver assim, a primavera, outono, inverno, né? E ao mesmo tempo essa flor, né, foi colocada nos templos budistas, ornamentando as estátuas de Buda. Então isso começou, era o pré-Ikebana, ou tem um nome próprio, né, chama Kenka ou Kuge, depende da religião, mudou de nome. Então essa flor era colocada nos templos. Então o japonês, observando isso, começou a criar então uma maneira de colocar na sua casa, colocar mais próximo de si. Então surgiu a maneira de vivificar, a maneira de assim, expressar cada galho, cada flor, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E como é que isso é estruturado? O que se leva em conta na confecção de uma Ikebana? A base da Ikebana é o respeito à natureza. Observando a natureza é como se fosse uma réplica da natureza dentro da sua casa. Trazer isso próximo do homem. Então, todas as escolas têm essa confecção, né? Cada uma escola, existem cerca de 3.000 escolas no Japão. Aqui no Brasil existem 17 escolas, nós fazemos parte de uma associação, em São Paulo, né? Onde é a sede dessa associação. Então, cada escola tem a sua nomenclatura, a sua maneira, né? A Ikebana começa com um triângulo, né? Na nossa escola é Sol, Lua e Terra, Pai, Mãe e Filho. Cada escola tem uma denominação diferente. Mas a base, né, a parte estética, vamos dizer assim, é um triângulo, né, onde desse triângulo vai se colocar as flores para expressar o crescimento da natureza. Então, de acordo com a flor, com o material, ou seja, a natureza de cada flor, né, vai ser expressa de uma forma, ou vertical, ou oblíqua, ou horizontal. Existe também uma questão na Ikebana, que é a relação, aqui até a gente tem aqui uma Ikebana, né, que o senhor nos brindou com ela, tem toda a relação entre céu, terra, homem, tem toda uma preocupação com esses aspectos, né? Isso é o princípio da arte Ikebana, né? Então, dentro desse princípio, o aluno, o discípulo, a pessoa que vai praticar a arte, né, ele vai se aprimorando para entender a natureza, né? Como a gente tem força, né, o homem tem a capacidade de, vamos dizer, entre aspas, vamos dizer, superar a natureza, né? Então nós procuramos fazer o contrário. Queremos que respeite a natureza, aprenda com a natureza. Então essa observação da natureza, que é um tempo muito importante na Ikebana. Então olhando a flor, né, dentro das técnicas, vamos dizer assim, colocar a natureza próximo do homem. Trazer a natureza para dentro da sua casa. Trazer essa energia da natureza para próximo de si. E assim, qual é o aspecto religioso que existe com relação à Ikebana? Assim, o que a Ikebana tem assim, que possa trazer um aspecto mais espiritual para a vida do homem? Então, quando começou a Ikebana, né, a origem dela, né, a flor era colocada nos altares. Isso tem, o japonês descobriu, né, que a flor tem essa capacidade de aceitar o nosso sentimento. Então isso se fala assim, yorishiro, né? A flor tem essa força de pegar o nosso sentimento. Então por isso que colocava nos templos. Depois começou a colocar nos santuários antepassados, né? Oferecendo a flor, né? Mas não uma flor como assim, mas a flor como um veículo de levar o nosso sentimento. Então hoje a gente pode ver isso, né? A flor ela é utilizada no casamento, a flor é oferecida como um buquê de rosas para uma pessoa, né? Dando parabéns, alegria, ou também numa hora triste, para consolar a pessoa.
Então a flor tem essa capacidade de captar o sentimento do homem. Então essa capacidade, né, que leva o homem a agradecer, o homem a parabenizar, o homem festejar, né? Então esse lado místico da flor, vamos dizer assim, que é um grande estudo nosso, né? Mesmo para a gente que é ocidental, né, é um grande estudo aprender isso, né? Como colocar isso na nossa vida diária, né? Como levar essa energia da natureza para a nossa vida diária. Bom, a gente está aqui falando de flor, mas essa ikebana, por exemplo, ela tem galhos, folhas. Como é que há essa mistura entre folhas, galhos e flores na ikebana? Como é que isso é pensado? Qual a intenção disso? Existem duas tendências, né? A parte acadêmica e a parte livre, né? A nossa escola é mais a parte livre. Então a gente procura combinar a beleza dos galhos, né, da natureza, com as flores. Essa combinação é feita plasticamente, vamos dizer assim. O galho define, né, o espaço vazio, que é na ikebana, como é a arte japonesa, né? Então ela vem de alguns conceitos típicos da cultura japonesa, da pintura, da arquitetura, que também influenciaram a confecção da ikebana. Então na pintura japonesa, diferente da nossa, existe um estudo do espaço vazio. Então esse espaço vazio também é transformado para a ikebana também. Então o galho, ele cria esse espaço vazio, vamos dizer assim, onde não tem nada. Então esse espaço vazio cria um ritmo, cria um movimento, né? Então o galho tem essa função também. Ele também pode ser expressado com a flor também, não precisa ser galho necessariamente, né? Mas essa é uma grande diferença da arte de arranjo floral ocidental. Você exemplificou com a questão da arte livre. E como é que é a confecção acadêmica da ikebana? O que é levado em conta nessa mistura de elementos? A parte acadêmica cria, né, essa réplicas da natureza, procura criar a parte de uma paisagem, né? Então existe vários, porque não é só um arranjo, né? Existem vários tipos de arranjo. Mas assim, a base de todos eles, né, tanto da livre como acadêmica, é o respeito à natureza. Então agora, por exemplo, aqui em Brasília está começando a florescer o ipê amarelo, né? Então essa sensação de como trazer isso para dentro de casa. Azaleia, né? Então sempre com base na flor da época. Isso é um ponto primordial na arte ikebana. Não usar assim, porque eu quero aquela flor, né? Mas o ideal é usar a flor da época, a flor da estação, e associar isso às técnicas. Existem várias técnicas de como utilizar isso. Existe aquela vaso baixo, que se chama moribana, onde usa aquele fixador de flores, deve ser chumbinho com prego, né? Então é feito naquele vaso, é o mais recente. E existe o nagueire, mais moderno. Existe o nagueire, que é esse vaso alto, né? Que não tem fixador, onde a flor é colocada simplesmente, através de dobradura do galho, quebrando o galho, que o galho é parado. Então basicamente são esses dois, né? Já o nagueire, como é mais recente também do que o clássico, o tatebana, que é a flor que era colocada para Deus, então ela é reta, sempre vertical, né? Já Sem galhos? Hein? Sem galhos? Não, com galhos de flores. Sempre galhos de flores, né? Sempre o galho fica como principal e o secundário vem a flor. O galho que define o movimento, a direção, né? Então, no começo a flor era vertical. Então, o nagueire já é o contrário, já está próximo do homem, porque ela baixa, né? Na cultura japonesa, quando abaixa é o comprimento, não é isso? Então, a flor nagueire, ela é inclinada, não é vertical. Então, assim veio a passar dos tempos. Até o mais recente, que era o moribana, quando o Japão começou a receber influência do Ocidente, né, levando flores ocidentais, que observou que as flores ocidentais eram mais curtas. Então elas tinham menor tamanho. Então não dá para fazer essa flor clássica japonesa, né? Então foi criado esse fixador e foi utilizado esses vasos baixos. Ok. Como é que é a visão da sua escola, da Sangetsu, sobre a questão da espiritualidade e a ikebana? E eu vou pedir para o senhor responder para a gente após o intervalo.
Você está assistindo a mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a Ikebana. Nós estamos conversando com o coordenador da Escola Sangetsu de ensino desta arte, Erison Thompson de Lima Júnior. Sr. Erison, no bloco passado eu perguntei ao senhor qual é a relação da Ikebana com a espiritualidade. Na nossa escola, nós acreditamos que o belo, a arte em si, tem um fator importantíssimo na sociedade humana. Nós acreditamos numa trilogia, verdade, bem e belo. Nessa trilogia, o homem precisa praticar boas ações, o homem precisa ser verdadeiro, e o belo entra como forma, como alimento espiritual para a alma. Nós acreditamos que a flor tem essa capacidade, né? E a flor é um elemento ao alcance de todas as pessoas, né? Existem outras expressões artísticas, nós sabemos que também são importantíssimas para o homem, mas devido ao tempo, à correria, cada vez mais fica longe das pessoas. Então, a flor tem essa capacidade de estar no seu jardim, no seu escritório. Então, nós achamos que a flor tem essa força de tocar o coração do homem, né? Então, nós viemos fazendo um trabalho, como foi feito em Brasília e vários estados do Brasil, onde a flor leva uma mensagem positiva. Nós vivemos, infelizmente, né, numa situação de vários problemas sociais, de várias dificuldades, né? Mas ficar falando só isso não resolve, né? Então nós queremos que as pessoas ganhem um pouco de energia. Então, através da flor, como se fosse um oásis, um lugar onde a pessoa renova a sua energia, onde a pessoa vai ganhar força para superar tudo isso. Como a gente vê nos filmes, o oásis, né? Aquele lugar maravilhoso, ganha força, né? Então, a flor no cotidiano, que é o nosso grande objetivo, né? Que possa alimentar o homem, né? No seu lado invisível. Então, a flor não só como é feito de decoração. Eu sempre brinco, né, que a Ikebana para a gente não é decoração. A Ikebana para o Sangetsu, a Ikebana é de-coração. Então, se a gente colocar o nosso coração, então eu posso utilizar como decoração. Mas o primeiro passo é trabalhar interiormente, né? Respeitando a natureza, com base na filosofia de Mokichi Okada, que ele sempre nos ensinou que se você quer ser feliz, faça o próximo feliz. Então, oferecendo a flor para alguém, para o seu lar, criando essa atmosfera. E ele sempre nos orientou, como criou a academia, né? Que a flor exerce boa influência no mundo invisível. Como assim? Que a flor, espiritualmente, né, ou invisivelmente, ela muda essa atmosfera espiritual para melhor. Existe coisa que muda para pior, né? É verdade. A flor muda para melhor. Ele afirmava que, por exemplo, Satanás, ou o mal, não gosta de flores. Então, a flor tem essa capacidade de tirar essa força negativa. Então, a presença de uma Ikebana pode modificar a ambiência de onde ela está. Isso. Então, eu gostaria, né, faz um teste, né? Compra 2 flores, qualquer flor, 2 rosas, corta na água, que é um segredinho nosso, porque cortando na água ela sobe mais água, né? Sai aquele ar de dentro. Uma põe num copo, dá carinho, dá amor, que bonita, como está bonita hoje. A outra, deixa lá, jogada, não fala nada, não precisa xingar não, mas deixa de lado. Né? Só o desprezo. Depois me conta qual que vai murchar primeiro. Só esse fato de, não precisa colocar nada na água não, viu? Mas só o cuidado, o carinho, né? Esse treinamento de amor, né? Com a flor, isso vai se multiplicar para as pessoas também, numa grande corrente, eu acredito. O processo da confecção da Ikebana também, ela não envolve assim, um certo processo de meditação? Porque você escolhe os elementos, você estuda a organização daqueles elementos no vaso. Isso não transforma a pessoa também, a própria pessoa que está confeccionando a Ikebana? Nós temos vários alunos que tiveram problemas, né, de depressão, problemas de estresse, que é uma doença muito conhecida, né? Então, mexendo com a flor, nesse ritmo, né? Observando a natureza, porque a flor que vai ensinar para a gente como colocar. Então, essa observação, que seria essa cerimônia, então, você esteja colocando, né? De observação, de paciência, de arrumar, colocar as coisas em ordem. Nós sempre falamos, assim,
é ordem, limpeza, claridade e flor. Então, um processo de preparar isso, né? Não simplesmente chegar a flor e colocar a flor de qualquer jeito num vaso, como um objeto, simples objeto de decoração, sim, mas sim um objeto que vai decorar o seu coração. Então, essa prática que nós buscamos na nossa academia, né? Que o aluno ganhe evolução espiritual, que o aluno ganhe força interior, né? Então, existe vários, nós fazemos um trabalho em São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo, que no começo foi também foi um teste para a gente, porque existe um órgão de São Paulo onde os policiais masculinos, né, eles fazem ikebana, assim passam por um curso de reciclagem. Então tem psicólogos, várias matérias. E há 3 anos estamos fazendo ikebana. Já atingimos uma das disciplinas. Uma das disciplinas. Então, porque esse policial que sofreu algum acidente ou participou de alguma situação estressante, então ele sai do trabalho dele e vai para esse lugar. Então, um policial, né, me contou, quando eu fui nessa formatura de retorno deles à ativa, que eles falam, né? Puxa, eu escutei na aula que a flor, que o homem depende do seu pensamento. E ele colocou essa flor para o filho dele, agradecendo. Mudou o ambiente da sua casa. Então, existem vários relatos, né, dessas pessoas que mexendo com a flor, no começo, até um pouco, como eram policiais, né? Mexer com flor, isso não é muito bom, não sei. Existe Isso não é muito masculino. Não falei isso. Mas esse ponto, né? Mas, a partir do tempo, mexendo, oferecendo para a esposa, criando uma atmosfera boa no seu lar, hoje eles estão fazendo cerâmica também conosco, estão fazendo quebrando a sua casa. E muitos alunos, né? Nós já tivemos aqui no Brasil, já alunos formados, cerca de 50 mil alunos, né? Então, há quantos anos existe a Academia Sanguetos? No Brasil há 30 anos. 31 vai fazer agora. Ano passado nós comemoramos 30 anos da Academia no Brasil. Então nós viemos formando, ou como a gente coloca sempre, uma campanha de semear felicidade. Pequenas flores, né? Não importa o tamanho, ou uma flor no seu lar. Por isso eu gostaria de convidar todos, né? Por favor, põe uma flor na sua casa. Faz essa experiência. Eu acho que a experiência vale muito mais do que eu estar falando, né? Colocar uma flor na sua casa, corta direitinho dentro da água, põe a flor, né? Com intenção, né? Isso. É muito da intenção, né? Criar um bom ambiente, né? Criar uma boa atmosfera, receber bem uma pessoa, um convidado, né? Porque prepara a casa, arruma a casa, não é assim? Prepara a comida, o coquetel. Mas como eu vou preparar o invisível? Como eu vou energizar minha casa com esse invisível? Então a flor entra com esse papel. Para você estudar a realização da ikebana, é preciso que a gente tenha alguma habilidade especial? Qualquer pessoa pode fazer o curso? Qualquer pessoa, né? Porque por isso tem a academia, nós ensinamos técnicas, né? Que vai ajudar o aluno a visualizar essas características da natureza. Então, existem vários passos, né? Onde ele aprende a cortar o galho, ele aprende a fixar o galho, ele aprende a ver os movimentos dos galhos. Então, esse processo que é o curso, né? Existem oficinas de uma aula, que é uma vivência, né? Um workshop, uma aula simples de uma aula. Existem oficinas de 4 aulas, existem oficinas de 10 aulas, existem cursos que não têm fim. É mesmo, você pode estudar. Sim, como arte não existe um término. Então, a base aprende em 3 anos. 3 anos? 3. E nós temos alunos há 30 anos fazendo ikebana. Alunos, né, que vêm estudando, porque não tem fim. É uma arte, né? Então, cada vez mais, porque a flor, a natureza não se repete, né? Então, eu posso estudar hoje uma chuva de ouro, mas amanhã, se vier uma outra chuva de ouro, não é igual. A flor nunca repete, né? A espécie sim, o nome sim, mas sempre tem um detalhe diferente, sempre tem um ponto que eu possa verificar, né? Estudar melhor. E quantas escolas existem de ikebana no Brasil? Existe a linha Sanguetos, mas existem outras linhas no Brasil existem 17 escolas.
escolas, opções que você pode... Isso, outras escolas. Cada escola tem a sua filosofia, Isso. tem a sua prática diferente. Tem escolas mais recentes, escolas mais antigas, escola que usa a parte acadêmica, escola como a nossa escola, que é mais a parte livre. Então, em São Paulo existe uma associação, estão cadastrados, né, estão 17 escolas. E aonde essas pessoas podem se matricular? Assim, tem em que estados a escola? Nossa escola tem no Brasil inteiro. Aqui em Brasília, nós estamos aqui na... Desculpe, agora não lembro. Na Igreja Messiânica. Na Igreja Messiânica, né? E no Brasil inteiro nós temos escola. Nós temos, fora no Brasil, também no exterior também. Aqui, saindo do Brasil, nós temos nossa escola em 28 países. Muito obrigada, senhor Erison, pela sua entrevista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.